Boa noite, gente. Olha eu fazendo bagunça aqui. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Oi, 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 oi. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom. Nossa, gente, não sei vocês, mas eu fico tão feliz nesse momento. Boa noite, Lu. Fico tão feliz nesse momento de evangelho, gente. É claro, né? A gente tem além da nossa energia junto, a gente tem a energia espiritual junto com a gente, né? Muito bom, muito bom. Boa noite, gente. Boa noite, Ale. Que bom você aqui. Tô muito feliz. Espero que você esteja melhor, apesar de tudo, viu? Nosso coração aqui tá com você. Boa noite, Fê. Boa noite, amiga, colega, tudo, irmã. Isso. Ale, vamos pedir a visita, viu? Da sua mãezinha aqui com a gente aí no seu lar. Tenho certeza. Vamos lá. Quem tá entrando agora, não sei se é a primeira vez de alguém aqui no nosso evangelho. Se for, muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Não vamos esquecer da nossa água, de pegar a nossa água, que vai ser fluidificada. Pega aí na sua casa, onde você estiver, um copo ou uma garrafinha que seja para você, para cada membro da tua família, individual, tá? Que a espiritualidade coloca o remedinho que cada um precisa, ok? Lembrando que pode colocar água pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro passarinho, pra sua planta, pode colocar. Que ela vai ser fluidificada com o remedinho que for necessário para cada um, tá bom? Não esqueçam. E é isso, como eu fico feliz nesse nosso momento de evangelho. Eu fico ansiosa, né? Ansiosa no bom sentido, que é o momento da gente aprender, da gente trocar energia, trocar conhecimento e fortalecer o nosso espírito, né? O momento da gente alimentar, como a gente tem falado tanto nos evangelhos, alimentar o nosso espírito. Que é com ele que a gente vai caminhar, né, gente? Vidas e vidas e vidas. A vida não acaba, a vida continua, a vida é uma só. Aqui na Terra é só uma passagem muito, muito, muito rápida. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito, a nossa alma todos os dias, né? E a gente aqui no nosso evangelho a gente fortalece esse alimento. Boa noite para quem está chegando e depois bom dia, boa tarde para quem faz depois, né? Gravado. Pode fazer, pode não deve fazer. Eu acho que lembrei acho que foi na semana passada, né, Lu, que a gente se encontrou lá no shopping. Ele comentou comigo, eu sempre gosto de lembrar isso para vocês. Ele falou para mim que ele tinha dado uma dormida durante o evangelho, né? Por isso que eu peço para vocês, gente, quando for fazer o evangelho, procura sempre ficar numa posição de alerta, sentado. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho, apesar da música? Me dá um ok. Então, sempre fazer o evangelho numa posição de alerta, né? Nunca deitado, né? Na cama, numa poltrona, porque com certeza você vai dormir, porque é um momento que relaxa. Você vai receber na metade, né, Lu? Você vai receber o tratamento? Vai. A espiritualidade está trabalhando o tempo todo, né? Mas o que eles pedem pra gente? Tá tudo bem, Pri? Legal. O que eles pedem pra gente? Ouvir os ensinamentos. O objetivo do evangelho, além do tratamento, né? Além das curas,
é o ensinamento, é o aprendizado. Então, mesmo que você durma, puxa, Paula, eu dormi, não consegui, não teve jeito. Ok, faz o evangelho depois, né? Termina depois, para você absorver os ensinamentos, né? E a gente sabe também, gente, que os espíritos inferiores trabalham para que a gente não aprenda, né? Eles também podem fazer com que a gente sinta sono e durma para não aprender. Isso acontece também quando você se programa para ir na casa espírita, né? Você fala, puxa, hoje é dia, hoje eu vou pro centro espírita ou para a igreja, né? Para onde for, que você vai se tratar, você vai se alimentar, você vai se curar, você vai evoluir. Os carinhas fazem alguma coisa que é para você não ir, né? Então, assim, é dia de você ir na igreja, ir no centro, aconteceu alguma coisa, a não ser que realmente seja impossível, resolve o problema ou deixa para resolver depois e vai. Não deixa de ir, não, né? Seja mais forte, porque o nosso tratamento, a nossa cura vem do ensinamento, vem da evolução, né? Então a gente tem que perseverar, tá bom? Então, vamos lá? Só para lembrar, a Fê, hoje, a gente conversou hoje, né, Fê? Ela me perguntou sobre fazer o evangelho e colocar o endereço durante o evangelho, né, num papelzinho. Ela me perguntou assim, Paula, eu preciso colocar o meu endereço durante o evangelho, quando eu estiver fazendo o evangelho? Porque eu fazia isso no centro espírita, né? Quando eu ia lá para palestra, né, Fê? Não precisa, né? Porque você já está no seu lar, você já está fazendo o evangelho no seu lar. Então, realmente, quando está num centro espírita, é legal, né? Você colocar o seu endereço para a espiritualidade já saber onde fica o seu lar, né? Então, aqui não precisa não. É só realmente a água. E mesmo a água que vocês forem colocar para outras pessoas da casa, gente, ou para um amigo, tá? Pode colocar água para ser fluidificada para um amigo, para uma amiga, para o namorado, para a namorada que não está em casa? Pode, tá? Precisa colocar o nome embaixo? Não necessariamente, né? Mas é legal você nomear, que nem eu faço em casa, né? Por exemplo, hoje o Enzo e a Cleo não estão aqui comigo. Eles estão aqui no Evangelho, mas não estão aqui comigo. Vão colocar água aí onde eles estão. Então, por exemplo, se eu for colocar para eles, ou quando eles estão aqui, que eu coloco, né, a minha água, a água do Enzo, a água da Cleo, eu nomeio, eu aviso a espiritualidade. Esse copo é do Enzo, esse copo é da Cleo, essa garrafinha é minha, essa jarrinha é das meninas, né, das gatas. Então eu nomeio. Se você quiser colocar o nome embaixo do copinho, não tem problema nenhum, pode colocar, tá? Mas o importante é você mostrar, direcionar para os espíritos de quem é a água que vai ser colocado o remédio. Vamos lá, já foram 10 minutos, já passou tempo demais a gente conversando, a gente fazendo a nossa harmonização aqui no Evangelho. Vamos iniciar com a nossa leitura, gente, no Gotas de Esperança, mensagem de número ímpar. Tá aqui. Então, já tá todo mundo junto, unido, espiritualidade pronta, aqui no meu lar, aí no seu lar, tá? Lembra, você não tá sozinho, mesmo que você esteja sozinho fisicamente aí na sua casa, você não tá sozinho, você tá com o seu mentor e com os espíritos que estão aí na tua casa para fazer tratamento, tá? Que nem a gente sempre fala, amigos, entes que já partiram,
eles vêm aqui para visitar a gente, eles têm permissão, né? É isso, Fê, muda porque a gente permite, né? Muito bom. Então vamos lá, uma mensagem ímpar pra gente, lembrando, mensagem aleatória. 177. Combata o pessimismo, a tristeza, o nervosismo. Eu acho que essa mensagem nunca saiu pra gente. O pessimismo, né? Ele vai falar da tristeza, do nervosismo, surgem devagarinho ou de repente. No início, no meio ou no fim de uma conversa. Às vezes, você se levanta da cama com eles. Aprenda a identificá-los. Logo que aparecem, corte-os. Não se deixe envolver. Pessimismo, tristeza, nervosismo não levam você a nada. Obscurecem a sua vida. Reduzem seus horizontes, os seus projetos. Atrapalham a sua vida. Trazem sofrimentos variados. A gente pode até complementar, atrai energias negativas. Empregue a alegria para combater ideias negativas. Lembre-se de Deus, Ele é positivo. E você também, na essência, somos todos filhos de Deus, criados por Ele. A felicidade existe e está à sua espera. Então eu não sei por qual sofrimento você esteja passando, mas não deixa o pessimismo, a tristeza e o nervosismo invadir o seu pensamento. Quando você começar a sentir esses sentimentos no seu coração, pense em Deus, pense em Jesus, agradece, apesar, né, do que você estiver passando. Você está aqui, encarnado, tendo a oportunidade para evoluir, para modificar tudo que você precisa melhorar dentro de você e vai melhorar. Só da gente estar aqui. Procura, como ele fala aqui, aprenda a identificá-los, né? Por exemplo, como ele fala, às vezes você se levanta da cama com eles. Lembra que quando a gente dorme, é o nosso corpo físico que adormece. O nosso espírito não, o nosso espírito ele sai. Então, nunca durma sem uma prece, uma pequena oração de agradecimento, de gratidão e de proteção, né? Pedindo proteção para Jesus, para o seu mentor, que você possa ter bons encontros enquanto o seu corpo físico adormece. E se você de repente acorda com esse mau humor, com esse nervosismo, transmuta, não deixa contaminar outras pessoas, né? E não deixa contaminar o seu dia, que pode ser tão maravilhoso, mas por conta dessas energias que você deixou se contaminar, pode acontecer coisas ruins. Então, o poder está dentro de nós. Então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente entrar no nosso Evangelho. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Sente a energia de Jesus, a energia do Pai, envolvendo o seu lar, envolvendo o seu corpo, a sua alma. Vamos sentir e agradecer a presença da espiritualidade no nosso lar, que vai nos auxiliar, trazendo um entendimento maior,
que essa energia, que essa luz, essa vibração tão forte possa ir em direção daqueles que precisam, sejam nossos parentes, sejam nossos amigos, que essa luz seja direcionada para eles. Visualiza essa pessoa feliz, curada, e essa energia vai ser levada até essa pessoa. Agradecemos a espiritualidade que aqui se encontra, que vai fluidificar as nossas águas, trazendo o remédio necessário para cada um de nós, para a gente caminhar mais uma semana. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo alegria, trazendo a paz, proteção, transmutando todos os miasmas, as energias escuras de raiva, de vingança, de tristeza, de mágoa. Vai ser tudo higienizado. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos, as curas, e com essa energia maravilhosa de união com Jesus, iniciamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Partiu o evangelho? Muito bom. Boa noite para quem está entrando, para quem entrou. Não esquece de pegar sua água para fluidificar, tá? Então a gente está aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida com Chico Xavier, mensagens trazidas pelo Emmanuel, que foi o seu mentor aqui na Terra. Hoje a gente vai ler a mensagem de número 55, intitulada As Varas da Videira. É meio que uma continuação do anterior, tá? E a gente vai estudar a passagem de João, no capítulo 15, que Jesus fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, Jesus, e vós, nós, as varas. Então eu vou ler o ensinamento de Emmanuel pra gente. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as nações generosas na humanidade nasceram da sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que o seu espírito sublime representa a árvore da vida e os seus seguidores sinceros, as frondes, quer dizer, a folhagem promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Aqui a gente lembra, só um parênteses, né, da ciência, dos homens, sim, dos cientistas que trabalham para o mal, né, que fazem grandes invenções para o mal, porque não tem Jesus no caminho. Se afasta, né? Se afastou de Jesus. Continuando. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva,
rolam ao chão aos desenganos. É legal essa comparação que ele faz, né? Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. E para terminar, é razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então olha a comparação que ele faz, né, com a gente das varas. Então eu vou ler as minhas considerações, né? As varas da videira. No capítulo anterior, como a gente falou, a gente viu a função de Jesus nas nossas vidas. No capítulo de hoje, a gente vai ver qual é a nossa função com relação a Jesus, né? Com relação ao Mestre. Então, o capítulo de hoje, gente, é meio que uma continuidade, né, do capítulo anterior. Hoje a gente vai estudar o capítulo que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo... Capítulo anterior está em João, capítulo 15, versículo 1. O de hoje está em João, capítulo 15, versículo 5. Um bocadinho mais para frente, né? Jesus é a videira. Jesus é a videira. É Ele que vai trazer, como ele fala, a seiva, né? Esse sangue que é espiritual, né? Para todo mundo aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Então, como ele fala, nós somos as varas, ele é a videira, é o tronco, nós somos as varas. A gente precisa da sustentação dele, a gente precisa da sustentação de Jesus. Aí como ele fala, né? Fazer uma pergunta. Pode um galho pode viver fora do tronco? Um galho consegue viver fora do tronco? Não, né? Não, como ele fala, ele vai secar. Ele vai secar, ele vai ser usado para fazer fogo, né? Ele seca, vai ser usado para fazer fogo. Então, o galho fora do tronco, ou ele vai ser queimado, ou ele vai se decompor, né? Vai se decompondo ao longo do tempo. E aí é igual a gente, né? Nós, criaturas humanas, longe de Jesus, longe dos ensinamentos dele, é igualzinho, né? Como ele fala, a gente vai cair no fogo da expiação, né? Que são as coisas que a gente tem que reparar. A gente vai cair nesse fogo. E os valores reais da vida, né? Os valores que a gente tem que ter dentro do nosso coração vão se decompondo pra gente, longe dele. Então olha o perigo, né? Da gente se afastar das coisas de Deus, das coisas de Jesus, das coisas espirituais, que no final das contas, quem sofre as consequências somos nós mesmos, né? Somos imortais. Mais cedo ou mais tarde, é a gente que vai sofrer. Então, continuando com essa comparação, né? Inclusive lembrando aqui o nosso livro, né? Jesus, Caminho, Verdade e Vida, né? Jesus é a vida verdadeira.
Jesus é a vida verdadeira. Longe dele é a morte. E não é a morte do corpo físico, não, né? Porque pior do que a morte do corpo físico, que faz parte, é a morte em vida. Né? A gente está morto aqui na vida. Jesus é o caminho real para a evolução. Jesus é o caminho, né? Longe dele, longe dos ensinamentos, o nosso caminho é para o buraco, é para a lama. Jesus é a verdade. É a única verdade. Longe dele, a gente vai viver das ilusões da terra, né? Mais uma vez eu posso até citar aqui para vocês que a gente falou no evangelho passado sobre o filme do Cazuza, né? Tá lá na Netflix. Viveu uma vida longe, completamente longe de Jesus, se iludindo com os prazeres da terra. A pessoa morre em vida, né? Então, como ele fala, qualquer que seja o nosso trabalho, gente, qualquer que seja o nosso trabalho, a gente só vai ter sucesso, né? Êxito, se a gente estiver sendo sustentado por Jesus. Seja um trabalho, gente, material, onde a gente precisa, né? Dai a César o que é de César, dai ao Cristo o que é de Cristo. Então a gente tem o nosso trabalho, né? A gente precisa se sustentar. Sempre, sempre com Jesus, com a gente. Eu coloquei hoje no meu Instagram, gente, depois vocês olham, agora não, hein? Depois. Um vídeo que eu achei lindo, lindo, né? Que eu vi no Instagram. O show do... Ai, gente, pra nome eu sou péssima. Daquela dupla sertaneja. Zé Neto e Cristiano, acho que é isso. Acho que é Zé Neto e Cristiano, me corrige se eu estiver errada. Que eles fizeram um show em Barretos, né? Show de Barretos. Eles abriram o show deles rezando um Pai Nosso com toda a multidão de Barretos no show. Quantas pessoas tinham naquele show? Henrique? Zé, ixi Maria, é uma dupla, não lembro quem é, alguma coisa, ai meu Deus, Zé Neto, eu sei que é Cristiano o outro. Então, alguma coisa assim, Lu tá falando aqui pra mim, Juliano, Henrique, não me lembro, tá nos meus stories, assistam. Ele pediu, antes de começar os trabalhos, né, antes de dar início pros trabalhos, ele pede para rezar um Pai Nosso. Olha, me arrepia. E todo mundo reza junto. Assistam depois, gente. Olha, coisa mais linda. É isso. Qualquer Ah lá, a minha irmã aqui, ó, a Gavina. Zé Neto e Cristiano, eu não errei. Então, qualquer que seja o seu trabalho, mesmo que seja um trabalho voluntário, né? Ah, eu costumo fazer, Paulo, um trabalho na minha igreja, no meu centro espírita. Não vai só por ir, não vai só para se aparecer no Instagram, não vai só para receber fama, né? Então, é lindo, é de arrepiar. Ó, minha irmã tá falando aqui. É de arrepiar, né? Eu, quando eu vou iniciar o meu dia de trabalho, é Jesus na frente. Né? E Jesus, quando a gente está falando aqui, gente, são os ensinamentos de Jesus. Então, vai fazer um trabalho voluntário, de caridade. O que Jesus fala pra gente? Quando você estiver dando de comida para alguém, vestindo alguém, é a mim que você está vestindo, é a mim que você está alimentando. Então esse é o objetivo. Né?
é estar lá trabalhando sem julgamento. Então, não tem como não ter sucesso, né, no seu trabalho, no seu projeto. Eu até coloquei aqui para não esquecer, gente, eu já falei sobre esse caso do Otávio, tá lá no livro do André Luiz, Os Mensageiros. André Luiz, ele traz através do Chico vários exemplos de médiums que reencarnam aqui na Terra com o propósito de trabalhar a mediunidade, obviamente, em prol do outro, né, do próximo, ajudando, fazendo a caridade, não só com as pessoas aqui na Terra, como o espírito também, né? E o Otávio, ele vem com toda uma programação para ser um médium gigante, tá lá nos Mensageiros, no livro, né? Uma história incrível, história real, gente, tá? Otávio viveu aqui na Terra, reencarnou. Eu não me lembro agora em que época. Então ele vem com toda uma programação reencarnatória, espíritos de luz que seriam irmãos dele para ajudar nessa missão, porque ele veio como uma missão, gente. Uma missão, né? A gente fala, nós temos tarefas, nós simples criaturas, né? Esse tipo de médium, como o Chico Xavier, são missionários. E ele veio com essa missão. Só que ao mesmo tempo reencarnaram espíritos, já sabendo disso, espíritos trevosos, para atrapalhar essa missão dele. E ele caiu. Enfim, eu não vou me prolongar muito aqui. Ele faliu. Por quê? Porque ele deixou o trabalho da caridade de lado, ele se afastou de Jesus e deixou as ilusões da terra tomarem conta da vida dele. Fatal. Fatal. Perdeu uma encarnação inteira. Ele desencarna aos 39 ou 40 anos. É tipo, né? Deus falando, filho, vem, volta. Volta porque você tá se perdendo demais. Volta, né? Porque se afastou. É um galho que caiu da árvore, quebrou, e vai ter que queimar. Então vamos continuar. Nessa analogia, né, gente? Para continuar isso, o galho que foi arrancado da árvore, ele pode ser colocado de novo, né? O que vocês acham? Não dá para colocar de novo, né? O que vai acontecer, como fala o Emmanuel, né? Ele vai ser queimado, né? Ele caiu da videira, ele caiu da árvore, então ele vai ser queimado, né? E aí as sobras dele, né, vão virar adubo, né? Esse adubo vai voltar para a árvore, daí sim esse galho vai nascer de novo, né? Aí vai nascer de novo. Então, olhando pelo lado espiritual, fazendo essa analogia com a gente, tem que reencarnar. Gente, tem que reencarnar para resgatar, como ele fala, para reparar tudo que a gente fez, porque se afastou de Jesus, se afastou dos ensinamentos de Jesus, né? Mas, como ele fala, a misericórdia de Jesus não tem fim. Não tem fim, é infinito. O que ele fala pra gente? Nenhuma ovelha ficará perdida, né? Então, por mais rebelde, né? Por mais revoltada que seja a criatura aqui na Terra, sempre vai ter uma solução. Sempre vai ter uma solução. Sempre vai ter um final feliz, que é pela misericórdia de Jesus.
E como que essa misericórdia vai chegar, gente? E que eu tô falando que vai chegar, que já chegou pra gente, né? Muitos podem estar vivendo essa misericórdia, né? E pode demorar o tempo que for. O tempo que for, falando de reencarnação, né? A gente pode reencarnar quantas vezes forem necessárias e essa misericórdia vai estar trabalhando na nossa vida. Através das provas que a gente passa, dos desafios, dos sofrimentos, das expiações, né? Expiações é a gente passar, é a gente experimentar aquilo que a gente fez pro outro, né? Nessa vida ou em vidas passadas, a gente vai ter que passar. É a misericórdia de Jesus, né? E aí o Emmanuel fala também que a gente é vara verde, né? Nós somos varas verdes. Por que a gente é vara verde? Porque a gente ainda é imaturo, né? A gente ainda é muito imaturo, a gente ainda é muito jovem, a gente é jovem, né? Na escala da evolução espiritual, a gente ainda é muito jovem. Lembra que um dia a gente falou, né? Que a gente está mais perto, a gente está mais próximo da primitividade do que da perfeição. A gente ainda tem que caminhar muito, muito, muito. O planeta Terra ontem foi planeta primitivo. Então a gente está mais próximo da primitividade. Por isso que a gente ainda é vara verde, né? Por isso que a gente ainda é galho verde. Porque a gente ainda não passou pelas experiências que a gente tem que passar. Pelo tempo que a gente tem que passar. A gente ainda tem muito pouco tempo de existência, né? E para que a gente possa se tornar esse galho mais forte, para que a gente possa sustentar os outros. Esse parágrafo aqui que ele fala, eu até anotei aqui para não esquecer, gente. Quando traem os seus deveres de Jesus, secam-se os galhos, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta da sua misericórdia, para a renovação. Então, quando a gente se afasta de Jesus, a gente se torna galho seco, né? Vamos entendendo essa comparação que ele faz. Se afastou de Jesus, a gente se torna esse galho seco. E aí a gente é lançado para onde? Para o fogo do sofrimento. Né? Esse fogo do sofrimento, para que serve? Para nossa rebeldia, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que todo mundo tem, uns em grau maior, outros em grau menor. Todas essas imperfeições sejam queimadas, né? Aí a gente vai passar, como ele fala, por esse processo de purificação. Toda purificação, gente, se dá através do sofrimento, da dor, para que a gente possa voltar para a árvore, voltar para Jesus, já sem doenças, né, espirituais, já mais curados. Lembra, gente, que a dor, o sofrimento, as provas não são para o nosso corpo, é para o espírito. Por quê? Porque o corpo morre, o corpo fica, o espírito não. O espírito vai embora, caminha de encarnação em encarnação, evoluindo, evoluindo. Então todo sofrimento que vem para purificar é para o espírito. Mas acontece, é um processo, por isso que é um processo doloroso,
é um processo difícil, né? Porque é a característica da expiação para purificar a gente, né? A gente ainda se purifica pela dor, não pelo amor, ainda. A gente está meio longe ainda de entender pelo amor ao próximo, pelo carinho, pela gentileza, que esse é o caminho para evoluir. A gente ainda precisa de porrada, né? Vamos caminhando para o final. Então, para a gente finalizar, o que a doutrina deixa muito claro para a gente? A imortalidade da alma, as múltiplas existências, a reencarnação, né? Então a gente, por saber que a gente já teve vidas e vidas e vidas e vidas sucessivas, para pensar, para analisar, gente, quantos e quantos galhos secos a gente já foi para chegar até aqui. Porque graças a Deus a gente está aqui fazendo evangelho, tendo um mínimo de entendimento da vida após a morte, da importância da caridade, de desenvolver mais a paciência, a tolerância, porque a gente sabe que a gente vai colher, né? Esse entendimento que a gente tem da lei do retorno. Quantos galhos secos a gente foi, quantas pessoas a gente fez sofrer e quanto a gente já sofreu, né? Então a gente não pode, como ele fala, a gente não pode mais rejeitar, a gente não pode mais afastar essa seiva espiritual de Jesus da nossa vida. A gente não pode, a gente não tem mais o direito de afastar, de cometer, ficar cometendo, repetindo os mesmos erros, julgando, prejudicando, não perdoando. A gente não pode mais cair nesses erros. Então, como ele fala, agora a gente tem que ser galhos, gente. A gente já está começando a ter essa obrigação, essa conscientização de ser galho que sustenta, que vai levar frutos para o outro. É isso que a gente tem que fazer agora. E, como ele fala, sejamos fiéis a Jesus, divulgando os ensinamentos e principalmente praticando, porque é aí que está a nossa transformação. Na prática do Evangelho, né? Levando essa sustentação, os frutos para o outro, na nossa família, no nosso trabalho. Você está levando frutos bons de Jesus, como a gente falou, a paciência, a tolerância, o perdão. Porque a gente não pode mais cometer erros de galhos secos, porque a gente não é mais galho seco, né? E para a gente finalizar o nosso evangelho, gente, eu vou ler aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, só para a gente finalizar, dois parágrafos. O jugo leve. Tá lá em Mateus capítulo 11, que ele fala assim, Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve.
Aí aqui o Espírito fala: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram a sua consolação na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então que a gente possa sempre estar caminhando nessa encarnação próximo, encostado a Jesus, aos ensinamentos dele. Do momento que a gente abre o olho de manhã até o momento que a gente vai dormir, descansar o nosso corpo físico e libertar o nosso espírito temporariamente durante a noite, não esquecendo, porque a gente não sabe quando o nosso espírito vai se libertar do corpo definitivamente, quando a gente fizer a passagem e que a gente já esteja com o nosso galho forte para esse momento, tendo essa fé na vida futura. Quando a gente tem essa fé, quando a gente tem essa força dentro de nós, tudo muda. Tudo muda. O sofrimento muda de peso, né? A gente consegue ultrapassar essas barreiras com o coração mais cheio de fé, sabendo que o acaso não existe. Tudo que eu estou passando hoje, eu plantei, eu estou colhendo as consequências. Então vamos fazer cada dia melhor. Vamos fazer a nossa prece final, para finalizar o nosso evangelho. Fecha os olhos. Vamos agradecer esse momento de união, de coração, de mentes, de amor, de confiança, a nossa fé que está sendo fortalecida a cada dia, que a gente possa caminhar sempre nos ensinamentos de Jesus, nesses estudos, praticando, aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, primeiro com a gente e depois com o próximo, dentro da nossa família, que é onde está os nossos primeiros amores, aos nossos amigos, aplicando no nosso trabalho, com aquelas pessoas difíceis, mas lembrando que nós também já fomos difíceis, nós também já fomos galhos secos e a gente está aqui firme e forte nessa videira que é Jesus. E vamos atravessar mais uma semana com esse alimento, com essa seiva espiritual que vem do alto. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que fez os tratamentos. Agradecemos a equipe espiritual, agradecemos aos amigos espirituais que participam com a gente do Evangelho e agradecemos aos nossos entes queridos que já partiram e que têm a oportunidade de estar aqui com a gente, matando a saudade, nos abraçando, que a gente possa sentir esse afago cada dia mais. Finalizamos o nosso Evangelho com o coração cheio de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Sejamos firmes e fiéis até o fim. Teca, é isso aí. Que lindo. Muito bom, gente. E aí, se você, depois que a gente fechar a nossa live, compartilha, tá?
E dá uma corridinha lá nos meus stories para ver o show do... Ai, meu Deus, Jesus, Maria José, Zé Neto e Cristiano, para ver eles iniciando o show, rezando um Pai Nosso. Ale, obrigada a você, viu? Mãezinha tá super, super amparada, eu não tenho dúvida disso, que ela já tá em tratamento, pronta para voltar, para trabalhar, para começar a trabalhar e participar do nosso evangelho. Ó, tô arrepiada. Tá bom? Gente, uma semana linda para todo mundo, abençoada, que a gente possa praticar Jesus. Boa semana, gente. Amo vocês profundamente. Até. A gente vai se ver na semana que vem. Gratidão.